Bem, eu já tive a oportunidade de dizer que ainda temos uma mulher extraordinária para receber. Uma mulher que já foi princesa dos patins, rainha dos patins. Uma mulher que estes anos todos depois de se ter dedicado à arte da patinagem, continua a ser uma elegância e uma senhora com cartas para dar. Eu peço para receber com enorme aplauso a nossa querida Edith Cruz. Boa tarde. Boa tarde. Deixem-me dizer que eu hoje, quando nos bastidores vi esta senhora, sem que ninguém me dissesse quem esta senhora era, eu disse logo, é Edith. Há uma maneira de andar, há um porte, uma atitude que eu disse, só pode ser a nossa patinadora, a nossa Edith, porque realmente continua a ser uma mulher elegante, bonita. Gabeia nos bastidores, tem que agabar agora à frente de toda a gente. Obrigada. Tem que ser, tem que ser. Isso é dos seus olhos. Ah, não é dos meus olhos, não, porque eu vi os comentários dos meus colegas todos. Ai, que senhora tão bonita, ai, que senhora tão bonita. Vamos então conhecer a história da nossa Edith. A nossa Edith apaixonou-se pela patinagem com que idade? Na patinagem vai aos 8. 8 anos. Mas já tinha um passado de desporto. Ginástica. Ginástica. Com 3 anos. Começou a fazer ginástica aos 3 anos. Uma ginástica... A ginástica para crianças, o que chamávamos de ginástica sueca naquele tempo, que era subir um banco, descer um banco, subir o espaldar, etc. E foi assim que eu comecei a fazer desporto, que os meus pais queriam que eu fizesse desporto. E sempre a incentivaram, não é? Sempre. E foi sempre fazendo ginástica, que é o que sei, com muito bons resultados. Já se via a sua capacidade. Acho que sim, pelo menos assim me parece. Porque eu fiz ginástica no Benfica, sempre no Benfica. Tenho que dizer que sou sócia 228. Meu Deus. Está a ver com que idade eu não fui para o Benfica. Mas fui para o Benfica casualmente, na medida em que os meus pais moravam numa rua, as Portas de Santo Antão, que próximo da Secretaria do Benfica, com licença, que era na Rua Jardim do Regedor. E como os meus pais gostavam sempre que eu fosse menino ou menina, queriam que eu fosse para o desporto, e o único clube que havia mais próximo ali era o Benfica, que era à volta da esquina. E lá fui para a ginástica. E lá fui para a ginástica. O que a nossa querida Edith não sabia é que uns anos mais tarde, numas férias, se ia cruzar com umas crianças a andarem de patins que iam deixar fascinada. É verdade. E aprendeu num instante. É verdade. E como é que ganhou a proporção que acabou por ter na sua vida? Porque começou por uma brincadeira e a senhora ganhou prémios internacionais, viajou pelo mundo, grande patinadora. Como é que isto acontece? Contra a vontade dos meus pais, que eles não queriam, tinham receio que eu me magoasse, que caísse, que me partisse toda. E eu sempre a insistir, chorando e não sei o quê. E um dia fomos dar um passeio depois de jantar e eu vi os meninos pela janela. Nós tínhamos casa na Rua dos Pescadores e por azar ou por sorte, não sei, em frente havia um ringue que ainda hoje existe, não é ringue, é uma casa de máquinas de diversão. Um ringue pequenino de madeira, eu ouvia sempre música ali e um dia pedi ao meu pai que queria entrar, porque havia muitos meninos a entrar e a sair dali daquela porta. E um dia fui e fiquei espantada porque via meninos pequeninos como eu andar de patins. E depois a choradeira começou. Ó pai, eu quero andar, ó pai, eu quero andar de patins, e não andas que tu podes cair, tu não percebes nada daquilo. Ó pai, mas eu agarro-me a este pau, que era a vedação, eu agarro-me. E tanto insisti que meus pais calçaram uns patins, alugaram uns patins e lá fui eu. E eles agarravam-me, eu soltava a mão, queria andar sozinha, dei 2 ou 3 trambolhões, mas não me magoei. E passou-se o tempo de férias, eles quase sempre nesse ringue faziam uma despedida para os meninos que iam regressar à escola e a casa. E depois, entretanto, houve um dos senhores da direção que veio junto aos meus pais e pediram para eu entrar numa gincana, porque eles fechavam sempre aquela cena com uma gincana para os meninos. Uma gincana simples, apanhar um ovo com uma colher, levar daqui para ali, passar debaixo de umas pipas, andar em cima de um banco e tal, umas coisas assim, e pronto. E
E eu fiz aquilo tudo muito bem feitinho, de tal maneira que ganhei o primeiro lugar. E aí, quem é que me tira os patins? Ninguém. Ninguém. Ninguém me tira os Depois patins. viemos para Lisboa, foi a história do "ó pai eu quero ir patinar, ó pai eu quero ir patinar". Mas o meu pai não sabia onde é que se patinava, em Lisboa, estávamos com os olhos fechados, tanto a minha mãe como o meu pai. Mas depois lá nos informámos, primeiro viemos a saber que o Benfica tinha um ringue na Avenida Gomes Pereira, mas não comecei a ir para aí porque aí não havia professor. Começámos a ir para o Jardim Zoológico, constava-se que havia lá um professor, que era um senhor negro, muito simpático, tinha até um prémio, recebeu o prémio do Fair Play, era uma pessoa simpaticíssima, que tinha ensinado gerações e gerações, o pai, a mãe, e os filhos, os netos e não sei o quê, e disseram: no Jardim Zoológico há lá um senhor de cor que ensina aos meninos. E eu e o meu pai e a minha mãe lá fomos para o Jardim Zoológico, eu lá vi o senhor de cor achou muita gracinha, pegou em mim e nunca mais me largou. E ao que sei, isso é que eu acho curioso, porque mostra que realmente tinha talento para. É que em pouco tempo é o próprio senhor que anuncia aos seus pais que já não tem nada para lhe ensinar. Já sabia tudo, já se superava a si própria, já inventava sozinha e conseguia pôr em prática. É verdade, realmente é verdade. O senhor Xavier de Araújo, era o nome dele, um dia chegou-se ao pé dos meus pais e disse: senhor Cruz, eu não tenho mais nada para ensinar à sua filha. Claro, os primeiros passos, não é? Porque ele também pouco mais sabia. Dançava muito, havia sempre música ali posta para as pessoas se divertirem ao som da música. Dançava muito comigo, pegava nos meninos e tal, e eu dava uns saltinhos agarrada a ele. Ele gostava muito daquelas cenas e eu dava-lhe réplica. E então acontece que ele chegou-se a uma altura em que disse: eu não sei mais nada para ensinar à sua filha. Agora arranjo professor, porque eu daqui já... E conseguiu arranjar, é dito, ou tornou-se professora de si própria? Professora de mim própria. Uma autodidata, porque começou a criar as suas próprias coreografias, extraordinárias. Agarrava-me a livros, mandava vir livros de fora, de patinagem, ia a todos os filmes, de antes havia muitos filmes, a Sorgene e etc, e a Glória Nord, que apareciam imensos filmes nos cinemas. Hoje não sei, não tenho conhecimento que haja filmes realmente de patinagem, é raro aparecerem. E então agarrava-me a isso e daí tirava ideias, compunha uma figura assim, depois fazia assado, ia para a direita, ia para a esquerda, não sei o quê, e assim é que eu aprendi. E os fatos? Estes fatos eram criação de quem? Eram ideia sua? Era a ideia do meu pai, que acordava todos os dias com uma ideia nova a dizer: Argentina, que era o nome da minha mãe, coitadinha. Quer dizer, o pai que não queria no início, depois tinha um orgulho na filha patinadora, meu Deus. Apaixonou-se pela patinagem. Sonhava com fatos, idealizava fatos para mim. Olha, a Argentina, eu sonhei com o fato de morcego. Dancei uma valsa de morcego com umas orelhinhas e umas asas e não sei o quê. Olha, inventei, hoje sonhei com um fato de cowboy para a nossa filha. Cowboy, com tiros e tudo. E lá fui eu dançar um cowboy. Mas eu fazia aquilo com imenso prazer, não só porque sabia que eles tinham prazer, como eu também me dava imenso prazer em fazer isso. O maior castigo que me podiam dar quando era miúdo era dizer: não vais a um treino de ginástica ou não vais a um treino de patinagem. Isso era castigo mesmo, castigo a sério? Era mesmo a sério, não era preciso fazer mais nada. Mas no meio deste percurso, e por ser um percurso tão bem sucedido, eu sei que foi alvo de algumas invejas, não é? Algumas pessoas boatos, pessoas que se incomodavam com o seu sucesso. Ainda hoje já, não é? Há de haver sempre. Mas eu não queria falar nisso, pronto, porque já lá vai o tempo, não? Não falamos disso, que não vale a pena. Não vale a pena. Sim, que eu não quero falar aqui a nada que entristeça. Bom, a verdade é que viajou muito e numa época onde não era habitual os pais deixarem uma jovem viajar sozinha, porque a mentalidade era uma mentalidade, enfim, não quero dizer retrógrada, mas muito cautelosa, muito conservadora. Exato. Certo? Mas já há uma parte que eu tenho que dar. Eu nunca viajei sozinha, a não ser uma única vez. Fui para o Brasil sozinha, mas tinha lá família. Portanto, fui debaixo da escolta familiar. Embora fosse uma coisa muito leve, porque para onde eu ia não podiam ir eles, não é? Eu fui acompanhada pela equipa de hóquei do Académica de Porto, que eram os campeões na altura, e pediram-me emprestado ao Benfica, e o meu pai ficou todo vaidoso, e daí veio a primeira ida ao estrangeiro, como a primeira desportista, naquela altura, a primeira desportista a deslocar-se ao estrangeiro,
E pronto, o meu pai ficou todo vaidoso, eu lá fui, foi a única vez que eu fui sozinha. Porque das outras vezes, cá em Portugal, nunca andei sozinha. Nunca, nunca, nunca. E praticou patinagem até que idade? Até aos 27, 28, pai, mais ou menos. Entretanto, casou, sei que o seu marido não se opunha, continuou a patinar durante uns anos. Comecei a ensinar, a lecionar. E aos 27, 28 deixou porque achava que isso tinha tido um período na sua vida e era a altura de terminar? Sim, era a altura de terminar, na medida em que aqui em Portugal não há grande estímulo para evoluir. De maneira que eu deixei, quer dizer, porque os ringues que havia na altura serviam para tudo, menos para desporto, principalmente aquele desporto amador, que era o caso da patinagem, porque se fosse qualquer desporto profissional, isso estava sempre livre, os ringues estavam sempre disponíveis, mas é que na altura os clubes, e ainda hoje, pelos vistos, os clubes precisavam sempre de muito dinheiro, de maneira que alugavam os recintos para tudo e mais alguma coisa. Era para casamentos, era para batizados, era para tudo. Para tudo. De maneira que havia alturas em que eu me negava a dar aulas, porque eu tinha crianças muito novas, 5, 6 anos, 4 e por aí fora, e custava-me ver, quando eu ia para treinar, via o ringue num estado lastimoso. Que nem sequer tinha condições. Minha querida Edith, o tempo chegou ao final, foi um prazer Paciência. recebê-la aqui no programa Vida Nova. Tive É uma prazer. senhora adorável, Muito que nos obrigada. deixa um bonito testemunho de uma das fases da sua vida mais bonitas. Nós regressamos amanhã com mais histórias para lhe contar e mais exemplos de vidas novas e de gente cheia de vontade de viver, como é o caso da nossa Edith. Até amanhã então.